Agora, essa é a fachada, é a aparência do processo político. Na essência, não se pode perder de vista que há um roteiro sólido. E esse roteiro sólido tem um comando. E esse comando é exercido pelo Estado-Maior do Exército Brasileiro, cuja representação institucional mais visível é o Mourão. E esse núcleo que exerce hoje a tutela sobre o Estado brasileiro não pode ser subestimado, como não pôde ser subestimado no passado o golpe militar de 64. Muitos atores daquele período histórico, quando houve o golpe de 64, tinham uma certa presunção de debilidade sobre os militares brasileiros. Isso aqui é um golpe que vai durar meses, eles não vão saber o que fazer, eles não têm estrutura, daqui a alguns meses vai ter eleição porque eles vão entregar a rapadura, e a gente sabe o que aconteceu. Durante 21 anos, o Brasil teve submetido a uma ditadura e havia um projeto naquela coisa maluca. Também havia personagens doidos naquele período. O general que começa o golpe de 64, aliás, também chamado Mourão, né? Mourão Filho. Olímpio Mourão Filho, que faz o levante em Minas Gerais e marcha para o Rio de Janeiro, era conhecido como a vaca fardada. Ou seja, como um general aloprado. Havia muitos aloprados ali, mas nós não podemos nos perder pela aparência. Bolsonaro e seu clã são fracos, mas o governo é forte. Forte no sentido de que ali tem um projeto de transição de regime político, da democracia liberal para um Estado policial. As cartas para a mudança do regime político já estão sendo colocadas sobre a mesa. A mais importante delas, até o presente momento, é o Código Moro, ou seja, a mudança do Código Penal proposta pelo ex-juiz Sérgio Moro. Há outras cartas que apontam nessa direção sobre tutela militar, que é um país, que é um regime político repressivo, policial, que atropela as garantias democráticas. É uma nova lei acelerada, né, Léo? Igual a lei acelerada do Washington Luiz de 1927, que ele estabelece em seguida a coluna Prestes ter ido para o exílio em 27, que proibia o Partido Comunista, que estabelecia prisão sem processo, que estabelecia liberdade plena de ação policial. É uma nova lei acelerada. O Moro está propondo uma nova lei acelerada, mas é a base de uma nova institucionalidade, de um regime que já não tem mais nada a ver com a democracia, que é um regime policial, bonapartista, repito, sob tutela militar. Isto é forte. Como é forte também o programa econômico que essa gente sustenta. Eles têm, até o presente momento, a unidade da burguesia brasileira, do capital financeiro nacional e internacional, e dos meios de comunicação, e dos partidos de centro-direita e de centro ao redor dessa agenda, que é a agenda da privatização, da reforma da Previdência, do aprofundamento da reforma trabalhista, da redução geral, direta e indireta, dos salários, que é a agenda do barateamento do Brasil para atrair o fluxo internacional de capitais. Então, isto é forte. Agora, os personagens são fracos. É uma contradição que pode fazer com que esse processo esteja marcado o tempo todo por crises. Essa crise provocada pelos personagens pode levar à derrota do projeto encarnado ou tutelado pelas Forças Armadas? Pode, porque são tantas essas crises que num determinado momento pode se perder as condições de governabilidade. Mas isso não é o que está posto a curto prazo. Nós não devemos nos iludir sobre isso. Ou seja, o projeto encarnado pelas Forças Armadas e vocalizado pelo presidente que foi eleito, Jair Bolsonaro, é um projeto de fôlego e força. Tem relações internacionais e internas para ter razoável sustentabilidade no tempo. Não se deve ter ilusão sobre isso, sobre o risco de se cometer erros políticos graves. Ô Breno, você acha que há a possibilidade do tal Bebiano virar homem-bomba ou você acha que isso não? Já está descartado? Eu acho que não, acho que está descartado, acho que deve ter sido neutralizado. O Exército Brasileiro não ia apoiá-lo nessa direção. E ele teve o apoio do Mourão para tentar se manter na função, porque o Bebiano, por incrível que pareça, aparentemente era tido pelo alto comando do Exército como uma figura política moderada, capaz de cumprir um papel na construção da base parlamentar do governo Bolsonaro, especialmente para aprovar as reformas liberais, em particular a reforma da Previdência. Ele era visto como um interlocutor do bolsonarismo, mais racional, menos sanguíneo, menos alucinado.
Ele foi defendido pelo Mourão, foi defendido por outros quadros do Exército Brasileiro, e a saída dele, eles vão acalmá-lo e vão tentar substituí-lo por uma peça da confiança da tutela militar, tanto assim que se fala no general Floriano Peixoto como seu substituto. É o que tudo indica. Mais um general, é a República dos Generais. 8 generais ministros. E agora também tem uma proposta aí de permitir que os militares da reserva possam ocupar qualquer cargo no serviço público. Ou seja, vai ser a militarização geral. Nós temos que levar em conta sobre isso, eu chamo a atenção dos nossos espectadores e espectadoras, Léo, de que as Forças Armadas brasileiras são, ao longo da nossa história, o partido fardado do grande capital brasileiro. O Estado brasileiro, o Estado burguês brasileiro, tem como sua coluna vertebral o Exército. Aqui no Brasil não foi o Estado que criou o Exército, foi o Exército que criou o Estado. O Exército sempre desempenhou o papel de coluna vertebral do Estado brasileiro e de partido armado do capital nos mais diferentes momentos da nossa história. O Exército foi fundamental para a manutenção da República Velha, o Exército foi fundamental para a derrubada da República Velha e para a ascensão do Getúlio Vargas, o Exército foi fundamental no Estado Novo, o Exército foi fundamental no golpe de 64. O Exército teve que recuar da maneira mais profunda em sua história depois da redemocratização entre 1985 e 88. Aí, de fato, as Forças Armadas foram obrigadas a recuar para uma posição de reserva, sem maior protagonismo na vida do país. E recuperaram esse protagonismo. Recuperaram a partir de uma concepção de que faliu o sistema político, faliu a Sexta República, que é a República da Constituição de 88, e que não há outra saída para a reorganização do sistema político do capitalismo brasileiro se não for através do Exército, mas não por meio de um golpe clássico, de uma ditadura militar clássica, de um golpe militar clássico, mas através da via institucional. Por isso eles cavalgaram o Bolsonaro e tratam de ter no Bolsonaro uma espécie de boneco de ventríloco do que é o projeto do Exército Brasileiro, que é uma reorganização profunda do Estado e da economia. Não tenhamos ilusões sobre isso, uma reorganização profunda do Estado e da economia.